Meninas, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Sim, eu estou ouvindo perfeitamente. Obrigada por responder. Bom dia para todas vocês. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Fabi, Vanusa, Bianca, Gisele e Regiane. Obrigada pela participação, viu, meninas? Bom, então vamos lá. Semana passada a gente fez uma revisão sobre quadrantes e classificação das mamas. Eu acho que a gente fez exercícios, não foi isso? Foi. Tá tudo bem? Vocês conseguiram entender? Ainda tem dúvidas sobre esse conteúdo? Como é que foi? Tá mais tranquilo agora? A Para gente mim, tá... falamos um pouco sobre laudos, né? Eu dei uma lida para vocês nos laudos, eu falei para vocês a importância de entender o que é classificação das mamas, o que é divisão de quadrantes, para a gente localizar, por quando a gente lê no laudo, por exemplo, a lesão se encontra no quadrante superior direito da mama, né, na mama direita. Quadrante supralateral. Então, quando a gente bater ler o laudo, a gente vai olhar a imagem e a gente vai conseguir identificar aonde está a lesão, né? Essa é a ideia, por exemplo, vocês estão lá fazendo o exame de mamografia. Daí a paciente leva um laudo para você. Daí você vai olhar o exame anterior, né? Porque a gente sempre olha o exame anterior. Eu, pelo menos, quando eu trabalhava, eu olhava. E eu lia, daí estava escrito lá, lesão no quadrante superior lateral. Daí eu ia lá e falava, nossa, o médico tá vendo essa lesão aqui. E a gente faz a nova mamografia para ver se essa lesão aumentou, se ela diminuiu, se ela sumiu, né? Como está o aspecto dela. E assim que o médico consegue identificar se está tendo, tipo assim, se aquela lesão ela está piorando, né? É por isso que é muito importante levar o exame anterior, tá? Então, assim, essa é a ideia do curso, né? Que vocês entendam, que vocês tenham esse conhecimento, tá bom? Até na hora de ajudar o médico também, na hora de fazer um complemento. Agora, eu pergunto para vocês, meninas, vocês conseguiram assistir a aula de posicionamento? Sim. Todos estão em dia com as aulas? Tá tudo tranquilo? Tem alguma dúvida nos posicionamentos? Acho que não. Né? Então tá. Então, assim, como todos falaram que assistiram nas aulas, estão em dia e tudo mais, hoje a gente vai fazer exercício de posicionamento, tá? Eu peço para vocês que participem da aula mesmo, não tenham medo de errar, de falar o que acha, eu tenho dúvida disso, daquilo, porque a ideia da mentoria não é saber se o aluno sabe ou não. A ideia é saber se vocês estão absorvendo o conteúdo. Ah, eu não liguei minha câmera, né? Deixa eu ligar aqui. Peraí, que fica mais fácil. A ideia é saber que vocês estão absorvendo conteúdo e ver aonde vocês estão com dúvidas, né? Porque às vezes vocês estão com dúvidas que nem vocês apontaram para mim, olha, professora, eu fiz a prova, mas mesmo assim eu fiquei com dúvida no quadrante. Será que você pode fazer uma revisão? E a gente voltou, a gente fez revisão. Essa é a ideia, de vocês falarem para mim que vocês estão tendo dificuldade e eu ver onde eu posso ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá. Então, vamos fazer exercício. Então, eu vou perguntar para vocês que, assim, como a gente já estamos entrando na aula de posicionamento, né? A parte mais importante que eu falei para vocês é a anamnese, né? Não sei se isso ficou claro para vocês. Vocês que estão tendo aula de mamografia, vocês têm dúvidas de como que é o fluxo de mamografia? Vocês têm dúvidas Hum? assim, como é que faz o exame? Ou, por exemplo, o fluxo, assim, por que que a paciente vai na clínica? Como é que é feito o pedido? Como que é feita a rotina? Eu acho que eu expliquei para vocês, mas ainda existe dúvida para vocês? Vocês conseguem Pode- entender, Você por pode exemplo, falar de novo, professor? assim, existe, sobre a rotina? Isso. Tá, é assim, ó, por exemplo, vamos imaginar que nós somos a paciente. Eu sou a Diana. Eu vou no médico, ginecologista e mastologista. São esses médicos que são especialistas em pedir exame de mamografia. Enquanto aí, vocês têm alguma dúvida sobre isso? Não. Qualquer pessoa Não. pode pedir, qualquer médico, mas o que entende mesmo é o mastologista, que é médico das mamas, e o ginecologista, que é, né, o que cuida da ginecologia da mulher. Então, vocês vão nesse médico, tanto que se vocês tiverem convênio ou particular, né, convênio ou SUS, né, se você vai no postinho, no OBS, primeiramente você marca lá um clínico geral, depois eles vão encaminhar você para um ginecologista, ou marca o ginecologista direto,
E chegando lá, dependendo da sua idade, como eu disse para vocês, pode ser uma paciente que chegue, jovem, de 30 anos, 25 anos, 20 anos, chega lá para o médico e fala: olha, doutor, eu vim em você hoje porque eu estou sentindo esse caroço na mama. Ou pode ser uma mulher de 40, 45, 50 anos que ela vai no ginecologista e fala: por que você está fazendo esse exame? Ah, eu estou fazendo eu vim fazer exame de rotina. Quais são os exames de rotina da mulher? Papa Nicolau, tem que fazer todo ano. E depois dos 40 anos, a partir dos 40 anos, mamografia, certo? Ela chega lá e daí Sim. o médico, ela pede já de rotina. Mamografia de rotina, Papa Nicolau, bom, pede os exames que ela precisa fazer. E ela vai, se ela for do SUS, ela vai ficar esperando, né? Que é o próprio postinho vai jogar na rede Cross, que é uma rede que atende todo, né? Que é o nosso SUS que a gente tem, e eles vai ver aonde é conveniada e vai levar, vai encaminhar o paciente para fazer lá. Onde faz mamografia aqui em São José pelo SUS? Que eu saiba é no Pio 12, no Antoninho, acho que na Vila também faz, né? Então eles vão escolher esse lugar e vai encaminhar a pessoa para fazer nesse lugar. Se for convênio, a paciente vai ver lá aonde são as clínicas credenciadas, vai ligar na clínica e vai falar: olha, eu quero fazer uma mamografia. Daí o agendamento vai agendar o melhor horário para ela, o dia que ela quer, né? E vai deixar agendado. Quando ela for na clínica, ela vai levar o pedido médico e a carteirinha do convênio. Se for uma paciente do SUS, a mesma coisa. Vai avisar que o exame dela está marcado tal dia e vai mostrar qual é o horário que ela está marcada e aonde ela vai fazer. Tá aí, tudo bem? Alguma dúvida? Tudo bem? Tranquilo, né? Bom, chegou, fez a fichinha tanto no SUS como na clínica. A técnica, que é responsável lá pelo setor de mamografia, vai lá, vai chamar a paciente pelo nome. Diana Eneida Bastos Aguiar, sua data de nascimento é 25/8/84? Sim. Por favor, a senhora pode me acompanhar? Vocês podem, né, falar: bom dia, tudo bem? Vou fazer seu exame hoje. A senhora está fazendo esse exame por qual motivo? Ah, porque o médico pediu. Sim, mas por que a senhora foi até o médico? O que a senhora está sentindo? A maioria das pessoas vai falar: eu fui de fazer exame de rotina. Ou ela vai falar: eu fui fazer porque na minha família tem muito caso de câncer de mama, porque eu estava sentindo dor na mama, vários motivos. É a anamnese. E é onde você vai perguntar o nome completo da paciente, a data de nascimento, e tem as perguntinhas que são: a senhora está menstruada? Qual foi a data da última menstruação? A senhora tem filhos? Quantos filhos? A senhora amamentou? Quantas gestações a senhora teve? A senhora teve algum aborto? Não. Daí ela vai te falando sobre várias informações, qual o último dia, qual a última vez que fez mamografia, se trouxe exame anterior, se está sentindo dor na mama, secreção, se ela percebeu alguma coisa diferente, alguma alteração na mama, se está fazendo reposição hormonal, né? Todas essas perguntas você vai fazer para o paciente. Essa é a parte da Professora, anamnese. Oi. eu tô fazendo um. Eu me ofereci para fazer um trabalho voluntário numa clínica particular aqui na minha cidade, em Lorena, e eles me autorizaram. Então eu tô indo lá para acompanhar, para ver como é a rotina e tal. E aí eu percebi que na anamnese eles perguntam toda vez sobre essa reposição hormonal. O que que influencia? A reposição hormonal, ela, por exemplo, quando a mulher, por que é feita a mamografia, né? A mamografia, ela é feita a partir dos 40 anos, não é isso que eu falei para vocês? Entre 40 e 45 anos? É a Isso. mamografia de rotina. Só que o que acontece com a mulher nesse período de 40, 45, 50 anos? O que vocês acham que acontece? Qual é o período que a mulher está vivendo ali? Menopausa? É, Menopausa? da Menopausa, menopausa. exatamente. Então, a menopausa, o que é a menopausa? Vocês sabem o que é uma menopausa? É a última menstruação, não é? Isso. Mas o que acontece? Por que é a última menstruação? Aí eu não sei. Então, Então, falta porque de hormônios, os hormônios vão diminuindo, não é isso? exatamente. A mulher, ela tem como posso dizer, a vida da mulher, né, a fertilidade dela tem prazo de validade. Infelizmente, a partir dos 40 anos, 45 anos, existe, por isso que a mulher não engravida depois, né? Não é que ela não engravida, existe uma dificuldade maior de engravidar a partir dos 40 anos. Por quê? Porque existe ali um período de transição. Tanto que o homem, ele consegue fazer filho, né? Tem a fertilidade até os 60, 70 anos. A mulher não, ela tem prazo de validade.
Então, assim, a partir dos 40 anos, existe uma queda muito grande nos hormônios, né, que está relacionado com a fertilidade da mulher, né, os óvulos dela, que todo mês que vem, o que é a fertilidade? É a nossa menstruação. Se a mulher está menstruando, ela está ovulando. A partir do momento que você começa a ter falha na menstruação, né, não estou falando por causa de medicação, quando a pessoa tem uma vida normal, que ela não toma medicação, não faz nada disso, né? Começa a ter falha na menstruação, o que acontece? A fertilidade dela está diminuindo, né? Está diminuindo os óvulos, né? Ela está entrando no período de menopausa, né? A menopausa, né, nada mais é do que está cessando os hormônios dela, porque o que faz a mulher ter fertilidade é os hormônios, né? Então, quando ela entra na menopausa, existe uma queda muito grande desses hormônios no nosso corpo. E esses hormônios, ele é relacionado a várias coisas, né? A lubrificação íntima da mulher, a fertilidade, ao libido, né? Relacionado a cabelo, a unha, tudo isso. Então, quando existe essa queda de hormônio, que os hormônios é responsável em fazer várias funções no nosso corpo, né? Não somente a fertilidade, mas ela influencia em várias outras coisas, no nosso humor, no nosso estado do nosso corpo, aquecimento, está frio, está quente, tudo isso são nossos hormônios que é responsável. Então, quando a gente tem uma queda muito brusca desses hormônios, o que acontece? O médico tem que fazer uma terapia de reposição hormonal. A mulher já não consegue mais produzir esse hormônio por causa da vida útil dela mesma, né? Tipo assim, por causa da fertilidade. Daí, o que faz? O médico, ele entra com hormônio sintético, que são a terapia de reposição hormonal, para repor esses hormônios que o nosso corpo já não está produzindo mais por causa da idade. Daí, o que acontece? Antes de fazer a terapia de reposição hormonal, primeiramente a mulher faz a primeira mamografia, né? Por isso que existe muito exame de mamografia antes da terapia de reposição hormonal. Por quê? Porque o hormônio, ele pode tanto ajudar o nosso corpo, como atrapalhar. Se a mulher conseguir passar o período de reposição, esse período de menopausa, sem fazer a terapia, é melhor. Mas tem mulher que não consegue, porque os sintomas são muito grandes. Dá calorão, o paciente passa mal, fica com irritação, né? Fica com secura no corpo, a unha começa a cair, a unha quebra fácil, o cabelo começa a cair. Tem mulher que não quer, não consegue passar, normal. Então, ela, para melhorar esses sintomas, ela faz terapia de reposição hormonal, toma hormônio sintético. Só que o que acontece? O hormônio, como eu disse, ele pode ajudar, pode atrapalhar. Infelizmente, no nosso corpo, tudo que é excesso ajuda ou atrapalha. Existem alguns tumores no nosso organismo, né, que eles se alimentam por base de hormônio, e a gente não sabe, né? E, às vezes, por exemplo, a paciente não sabe o que ela tem dentro do organismo, né? Então, assim, por exemplo, se você existe uma predisposição de você ter, por exemplo, a genética da sua família, existe muitas pessoas que teve câncer de mama, né? A sua mãe teve câncer de mama, a sua irmã teve câncer de mama. É uma paciente que não é recomendada fazer terapia de reposição hormonal. Porque se, por exemplo, se ela tem um nódulo na mama, um tumor, por exemplo, que ela não saiba, uma célula cancerígena, se ela vai ali e injeta hormônio, como posso dizer, por mínimo que seja a dose, isso pode influenciar o organismo dela. Então, assim, você está alimentando aquelas células cancerígenas para que ela, né? Está alimentando ela para ela aumentar. Então, você está ajudando o seu organismo, você está atrapalhando. Então, antes do médico fazer uma terapia de reposição hormonal, primeiro é feita toda mamografia, é feito ultrassom das mamas, tanto do útero também, é feito o exame de sangue para ver como é que estão os hormônios dela, e é feito uma história, né? É feito ali um mapeamento da vida da paciente anterior, para saber como que é a história de vida dela. Aí sim é feita terapia de reposição hormonal. Por isso que pergunta se a paciente está fazendo terapia de reposição hormonal, uma por causa disso, porque, por exemplo, vai que ela fez mamografia o ano passado, eu comecei a fazer mamografia esse ano, vamos imaginar. Daí eu não tenho nada, tá tudo bem mamografia. Daí eu faço o ano que vem, comecei a fazer terapia de reposição hormonal, o médico pede, peraí, ela não tinha nada na mama ano passado, começou a fazer agora terapia de reposição hormonal e começou a aparecer nódulo na mama dela. Então, peraí, vamos suspender, né? Por vários outros motivos também, porque, por exemplo, o hormônio ele ajuda a manter o tecido denso mais
por mais tempo, né? Então, ele dificulta ali a evolução, tá? Então, por isso que o médico precisa saber se a paciente está fazendo terapia de reposição hormonal, sim ou não, porque às vezes isso tem influência significativa no resultado da mamografia. Não somente na mamografia, mas no útero também, em qualquer outro exame que ela for fazer, ela tem que falar se está tomando hormônio ou não. Tudo bem, meninas? Ficou claro isso para vocês? Sim. Sim. Sim? Então tá. Então, por isso que é feita a anamnese, né? Para a gente saber o histórico da paciente. A anamnese nada mais é do que um histórico. Por isso que é importante você sempre fazer uma anamnese bem feita. Onde eu trabalho, a gente briga muito com isso, sobre a anamnese, né? Porque hoje eu trabalho com ressonância e a gente vê que as pessoas às vezes não fazem uma anamnese corretamente. Então, às vezes, eu mesmo prefiro entrar lá dentro e perguntar para o paciente: você está fazendo esse exame por quê? Porque sempre a resposta vai ser a mesma. Porque o médico pediu. Porque o médico pediu. Porque o médico pediu. Mas por que o senhor foi até o médico? O que o senhor estava sentindo que o senhor foi ao médico? Daí você começa a investigar, daí você vai fazer, por exemplo, você está fazendo uma pelve, o paciente fala, eu tô com dor. Tudo bem. Daí você vai investigar, às vezes o paciente fala, não, é que eu tenho fístula anal, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você começa, o seu exame fica totalmente diferente do que, por exemplo, protocolo para fazer uma pelve normal é protocolo para fazer pelve para fístula, para tumor de reto, para endometriose, é totalmente diferente, entendeu? Então, você começa a direcionar o seu exame. E na mamografia, nada mais é a mesma coisa. Você tem que fazer a anamnese para o médico, quando ele receber esse exame de mamografia, ele vê a anamnese, às vezes ele vê uma alteração na mama, ele vai olhar a anamnese. Peraí, o que essa paciente está tomando? Será que ela está fazendo reposição hormonal? Será que ela teve filho? Será que teve gestação? Entendeu? Tudo isso influencia no laudo. Quando é um médico que se preocupa realmente em fazer um bom exame, né? Um bom laudo. Então, meninas, daí a outra pergunta que eu coloquei para vocês, qual a importância da compressão? A compressão, por que é feita a compressão da mama, meninas? Pergunto para vocês. Para dissociar os tecidos. Para dissociar os tecidos, o que mais? Para poder conseguir usar uma dose menor de KV, Isso, uma dose menor de radiação, perfeito. de radiação, Ah, fica menor, fica Melhorar a visualização da mama. Sim, a para imagem não sai tremida, né? um nódulo. Isso mesmo. Qual a importância da compressão? Vocês vão ver que, às vezes, no início, vocês vão olhar a mamografia, como a gente já viu imagens aqui, as imagens são muito parecidas. Parece só um tecido cinza, que é o tecido adiposo, e o tecido branco. Daí você fala, nossa, mas o que o médico está vendo ali? Quando você faz uma compressão corretamente, você consegue dissociar melhor o tecido, você consegue visualizar melhor as lesões. Ai, o meu gato me arranhando. Dissociar melhor as lesões e você consegue diminuir a dose. E o mais importante é não deixar o exame sair tremido, senão o paciente treme. Infelizmente, vocês quando vocês estiverem trabalhando, vocês vão se deparar com várias situações na vida de vocês. É paciente que é gentil, é paciente que não é gentil, é paciente que é educada, paciente que não é educada, é paciente que não vai deixar você comprimir a mama. Várias situações É que, verdade. infelizmente, vocês vão ter que se adequando. Não vou dizer para vocês que trabalhar com mamografia é um mar de rosas, não é. Vocês têm que ter, como fala? Vocês vão ter que ter, a palavra é empatia, meninas, porque às vezes, já aconteceu várias vezes comigo de estar trabalhando e às vezes a paciente começar a ser grossa, mal educada, tal, daí às vezes você fala, poxa vida, tô aqui tentando fazer meu trabalho e vem essa paciente grossa, acabando com o meu dia, daí você começa a responder da mesma altura para o paciente, entendeu? Depois você vai perceber que aquilo ali nada mais é do que tipo assim, a mulher tá com raiva de outros problemas na vida dela e acaba descontando todo aquele estresse, aquela raiva em você, porque o paciente está machucado, aconteceu isso, aconteceu aquilo, entendeu? Então, assim, tem várias situações que aí está relacionado um pouco de psicologia, de humanização, de entender o lado do paciente, tá? Então, assim, é uma dica que eu dou para vocês.
Nunca tente, tipo assim, bater de frente com o paciente. Quem vai estar errado é vocês, tá? Então, toda vez que o paciente começar a ser grosso com vocês, mal educado, tal, você pede licença, fala, dá licença um pouquinho, eu vou deixar a senhora se acalmar, eu vou sair um pouquinho, volto com um copo de água. Eu sei que é difícil, mas a nossa função aqui é essa. A gente foi contratado para isso. Vocês concordam comigo? É a Professora, nossa função. Então, sai um pouquinho, porque senão vocês vão perder a razão. Sai, pega um copinho de água da paciente, daí a paciente vai logo, ela vai começar a falar. Ela fala, ai, desculpa, é porque eu perdi meu filho, eu acabei de sair do hospital, meu marido estava internado. Toda vez que aconteceu essa situação comigo, gente, era porque o paciente estava passando uma situação difícil, né? Ai, desculpa, moça, nossa, meu marido tá com câncer, está internado, ele acabou de sair do hospital, nossa, eu cheguei aqui nervosa, me desculpa, eu acabei descontando em você, entendeu? Então, assim, é o paciente que faleceu, é o marido que faleceu, é a mulher que às vezes apanha do marido, às vezes é o filho que... Eu sei que a gente não tem nada a ver com isso, tá? Não tô falando que a gente tem que entender, mas a gente tem que ter um pouco de empatia, né? Tentar ali fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Então, é tentar acalmar a paciente, conversar com ela, né? E assim a gente ir levando a nossa situação. Porque se a gente for bater de frente com todos os pacientes, a gente não vai fazer nenhum exame. Vai ter paciente muito amoroso, muito gentil. Eu já ganhei muito presente de paciente. Teve uma paciente uma vez que ela veio na clínica, ela levou creme para mim da Natura, ela começou a passar na minha mão, agradecer por eu ter sido gentil com ela, que ela tinha ido em outro lugar, a pessoa foi muito bruta com ela, né? Eu já ganhei por chocolate. Nossa, como também já teve paciente que já levantou os panos comigo e já começou a ser grosso no início. Bom dia, só se for para você. E se minha mama doer, eu vou xingar você, entendeu? Já teve casos assim. E eu querendo explicar a situação para a paciente, ai, vamos, faz logo meu exame, que eu não tenho tempo para perder, não. Entendeu? Então, eu já fiz exame de paciente falando no celular. Vocês acreditam nisso? Não dá para acreditar, né? Eu fazia de um lado, da mulher pegava o telefone, colocava no outro ouvido, como se eu não existisse. Então, assim, eu peço para vocês que vocês tenham esse lado de empatia, se colocar no lugar, de lembrar que pode ser um parente de vocês. Não estou dizendo, ai, a professora nunca se estressou com ninguém, não, já me estressei, já fiquei nervosa, mas eu percebi, eu tenho 15 anos na experiência de radiologia, eu percebi que quanto mais você se estressa, pior para você. Você vai ficar mal-humorada, você vai descontar depois seu estresse nos outros pacientes, você vai descontar nos seus colegas de trabalho, você vai para casa mal-humorada, vai brigar com o marido, brigar com o filho, e eles não têm nada com isso. Vocês concordam comigo? Então, assim, vocês têm que entender que o problema é ali. Morreu na sala. O paciente foi embora, o problema foi embora, chamar o próximo, certo? Esse é o conselho que eu dou para vocês para o dia a dia. E depois eu pergunto para vocês qual a importância da apneia. Toda vez que eu ia fazer mamografia, eu pedia para o paciente parar de respirar. Porque tem gente que fica ofegante, tem gente que quando vai respirar, dá aquela levantada de pulmão, né? Mexe tudo, tá? Mesmo que esteja com a mama comprimida, tem gente que ainda é meio ofegante. Eu pedia para parar de respirar, não é todos que peçam. Então, assim, se vocês forem fazer estágio no lugar, o paciente não pergunta, porque já aconteceu muitos casos como posso dizer, eu vejo assim na área da radiologia, não só na radiologia, mas em outras áreas também, mas é porque eu trabalho com isso hoje, parece que as pessoas querem competir, né? Elas não querem, parece que fica um jogo ali de um querer ser melhor que o outro, um querer mostrar mais serviço que o outro, um de mostrar mais conhecimento que o outro. Eu não sei por que existe isso. Não, eu particularmente não faço, não gosto disso que existe, porque eu acho que a gente tem que ser um ajudar o outro. Quanto mais a gente se ajuda, melhor, né? Então, assim, às vezes já aconteceu, por exemplo, eu explicar isso na aula e o aluno ir lá fazer estágio, chegar lá para, mas a professora falou que tem que apertar, tem que pedir a apneia. Como você não pede? E depois chegar, professora, o fulano de tal lá não faz apneia, porque a técnica ela não faz isso. Gente, vocês estão aqui para aprender. E quando eu chegar lá, como eu disse, o técnico que está lá é como se a gente tivesse visita na casa da pessoa. A gente vai fazer o nosso cartão.
né? Nosso cartão de visita. Então, chegou lá, vocês têm que, infelizmente, vocês vão ter que se adequar àquele perfil de trabalho. Vocês não podem chegar na casa de uma pessoa, por exemplo, estou aqui, coloco uma mesa de café. Você chegar aqui, não gostei da sua cortina, não gostei do seu sofá, pelo amor de Deus, que vaso é esse, né? Vocês não vão chegar assim. Então, do jeito que a pessoa ensinar para vocês, vocês vão fazer do jeito dela. E aí, quando vocês estiverem trabalhando, quando vocês estiverem, né, na vida, aí sim, daí vocês verem a melhor forma de posicionar, do jeito que você quer deixar a sala, do jeito que você, vou pedir a apneia porque eu acho que fica melhor, vou fazer o teste se eu fizer isso, fizer aquilo, né? Vocês vão se moldando, né? Cada um vai ter seu perfil profissional. Então, eu vejo que, às vezes, muito aluno, ele sai do técnico, né? Sai e ele acha que sabe tudo. Então, ele quer corrigir o técnico, quer corrigir aquele técnico que trabalha lá há 30 anos. Você acha que vai mudar? Não vai. A pessoa trabalha 30 anos assim, pessoal. Não estou dizendo que ele está certo de trabalhar assim. Estou dizendo que você bater de frente com uma pessoa que trabalha há 30 anos assim, a única coisa que vai acontecer é a pessoa pegar a implicância de vocês. Então, a parte de oportunidade que vocês têm de entrar na área já acaba morrendo ali. Fala, pelo amor de Deus, por que contratar esse chato aí? E vai ficar aqui, estagiário já chegou mandando em mim. Nossa, ele trabalhar aqui, pelo amor de Deus, né? Então, assim, não é assim que funciona, na minha opinião. Eu acho que a gente tem que ser cortês, a gente tem que fazer a nossa parte, e a gente tem que ter humildade, pessoal. A gente está pedindo para eles, né? A gente está pedindo ajuda. Então, a gente chega como se fosse um convidado. Agora, se a pessoa dá espaço para você, daí sim, daí vocês vai, mostra o conhecimento de vocês, mostra que sabe, né? Porque já aconteceu muitas vezes com colegas minhas, chegar assim, falar assim, se eu deixar você posicionar, você posiciona? O aluno, sim, posiciona. Daí posicionou, sai bonitinho. Nossa, que legal. Daí eles começam a perguntar: o que é isso? O que é isso? Nossa, o que você aprendeu? Daí vocês começam a dividir conhecimento. Aí sim é bacana, a pessoa deu espaço para vocês. Então, primeiro ganha a confiança da pessoa, tá bom? Não chega assim de cara já querendo impor as coisas que vocês sabem. Se vocês sabem, legal. Assim, aquilo que eu falei, eu trabalho com muitas coisas assim, se a pessoa perguntar para mim, eu respondo. Se eu vejo que a pessoa quer aprender. Agora, se eu vejo que a pessoa não quer, pessoal, não insista, que vai acabar, né, prejudicando vocês mesmos. Bom? Meninas, eu pergunto para vocês, quais são as incidências de rotina? Crânio caudal, direita esquerda, médio lateral. Como? Não vi? Crânio caudal, direita, médio lateral oblíqua, direita esquerda. Bom, não consegui ouvir direito aqui. Ó, então vamos lá, meninas. Se ainda existe dúvidas, as incidências de rotina, vocês têm que saber na ponta da língua. Não pode existir dúvida sobre isso, tá? Tem que ser algo muito fácil de responder. Quais são as incidências básicas? Crânio caudal direita, crânio caudal esquerda, médio lateral oblíqua direita e médio lateral oblíqua esquerda. Então, essas 4 incidências de rotina. Eu vou perguntar para vocês. A paciente fez crânio caudal direita, crânio caudal esquerda, médio lateral oblíqua direita. Ela não conseguiu fazer a médio lateral oblíqua esquerda. Você acha que esse exame vai ter laudo? Sim ou não? Meninas, Não vai ter laudo. não vai ter laudo. O que vai acontecer com ela? Vai ser reconvocada, provavelmente. Exatamente. Você vai explicar para ela, olha, a senhora não fez, faltou uma, então a gente vai remarcar para outro dia para a senhora terminar esse exame. Então, assim, eu quero que vocês entendam que é necessário as 4 incidências de rotina. Não se faz com menos, ok? Ok. Qual é essa incidência, meninas? Posicionar o equipamento em 0 graus e colocar o paciente de frente para o aparelho. Que posicionamento que é esse? Qual é a incidência? Crânio caudal. Crânio caudal, direita ou esquerda? Nossa. A esquerda. Esquerda. Por que você sabe que é esquerda? Do ombro. Por causa do ombro, perfeito. Então, se o ombro tá para cá, esquerda. Se o ombro tá para lá, direita. Qual a incidência, meninas? Ixi. Crânio caudal.
Direita ou esquerda? Esquerda. Esquerda. Então, toda vez que tiver virado para cá é esquerda, tá bom? Qual é a incidência que o aparelho está em 45 graus? A incidência que vai de 45 a 70 graus. Médio lateral oblíqua. Médio lateral oblíqua. Essa aqui é direita ou esquerda? Direita. Direita, perfeito. Qual é a incidência aqui? Crânio caudal. Crânio caudal, Direita direita, e esquerda. perfeito. Isso. Direita aqui, divide, esquerda. Qual é a incidência? Tá escrito crânio Tá caudal. escrito, ó, crânio caudal esquerda. Coloquei aqui para vocês verem a diferença. Crânio caudal esquerda e crânio caudal esquerda rolada. Parece não ter muita diferença, mas tem diferença, tá? Se você olhar aqui, ó, tecido, ele tá um pouco diferente daqui. Diana, Oi? por que que faz a rolada? Então, vocês assistiram a aula de posicionamento? Lá Assisti. tem uma aula que fala só de incidência rolada. A incidência rolada, peraí, passou aqui. A incidência rolada, deixa eu abrir aqui o vídeo para vocês. Vocês estão me vendo? Ó, vamos imaginar aqui. Eu apertei a minha mama. Aqui. Essa é crânio caudal. Vocês concordam? Sim. Então, assim, ó, por exemplo, tem uma lesão aqui no meio. Vamos imaginar que aqui no meio da minha mama eu tenho uma lesão aqui e uma lesão aqui. Quando eu aperto, a soma disso aqui embaixo, lá no meu filme, fica algo muito que o médico não sabe. Ele fala, gente, será que esse tecido sobrepôs em cima desse tecido? Ou será que, por exemplo, a lesão é grande mesmo? Daí, para evitar sobreposição de tecido, que às vezes com uma compressão normal você não consegue tirar, a gente faz a mama rolada. O que é mama rolada? Eu venho aqui, eu puxo a mama de um lado, o tecido da parte de cima para um lado, puxo o tecido de baixo para o outro e comprimo assim, com a mama meio rolada mesmo, sabe? Por quê? Porque o que tiver aqui em cima, mais ou menos nesse meio, vem para cá, o que tiver aqui embaixo vem para cá, e eu consigo fazer a dissociação de tecido, entendeu? Por isso que eu faço mama rolada. Quando existe uma dúvida. E aqui, pessoal, qual é o posicionamento? Tá escrito crânio caudal. Não, não é crânio caudal, não. Posicionamento? É. Aqui, vocês viram a imagem aqui? Tô vendo crânio caudal esquerda e crânio caudal esquerda rolado. Vocês não estão vendo o compressor? Agora sim. Aqui. Isso. Qual é o posicionamento? Ixi. Alguém de vocês, meninas? Alguém? É o focal? Isso, compressor focal. Qual que é o... Ó, isso aqui, ó, pretinho é o book. Isso aqui, ó, é o compressor focal, ok? Então, essa incidência é compressão focal, o nome da incidência. Qual é o posicionamento aqui? Vamos lá, meninas. Fabi, Bianca, Gisele, Regiane. Cadê vocês? Vanusa. É a mesma, não é? A compressão focal? Não. Quem pode me responder? Onde vocês estão, menina? Falem comigo, hein? Vocês estão em dúvida no posicionamento, né? Então, eu vou perguntar para vocês de novo. Oi? Crânio caudal, meu microfone tá. Não, olha, primeiramente, olha o tamanho do compressor. Daí vocês observam o book. Esse book, vocês acham que parece com esse? Que coisa. Não, esse é diferente. É diferente. Então, assim, quando a gente está travando aqui o meu... Peraí. Quando vocês verem a imagem, vocês não observam só aqui. Observe o compressor e observem embaixo. O que vocês acham que é?
que eu vou fazer? Meninas, eu vou pedir para vocês, novamente, assistirem a aula de posicionamento, tá? Todos os aulas de posicionamento, assistam as aulas. Mas não é deixar o vídeo passar, não. É prestar atenção, fazer anotação, porque assim, por exemplo, existe técnica de radiologia sem saber o posicionamento de raio-x? Não existe. Então, essa é a parte mais importante para vocês. Não existe técnico de mamografia se não souber o posicionamento. Vocês podem saber anatomia, pode saber quadrante, pode saber classificação das mamas. Mas se não saber posicionamento, meninas, como é que vocês vão saber? Vocês vão sair da sala e vai chamar o médico para ajudar vocês? Vocês concordam comigo? Vocês vão deixar a paciente parar dentro da sala e falar... Porque, assim, não existe 2 técnicos no exame de mamografia, né, no período. É um só. É um técnico de manhã, um técnico à tarde. Não trabalham 2. Então, tem setor, por exemplo, no raio-x sempre tem um colega para ajudar, é verdade. Mas na mamografia, não. É você sozinha na sua sala